Olá você telespectador, olá você telespectador do Opinião Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira aqui na TV Cultura. Participa o Roberto Mohamed como comentarista e nós temos a honra, o prazer de receber o presidente da Unimed Santos, a primeira Unimed do Brasil, pioneira, o médico Claudino Guerra. Boa tarde, doutor Guerra, um prazer receber o senhor aqui nos 55 anos da Unimed pioneira, não é? Boa tarde, Paulo, boa tarde, Roberto. Realmente é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, conversar. E esse ano é um ano muito especial, são 55 anos de Sistema Unimed. Hoje a gente chama de Sistema Unimed, né? Na criação era a União dos Médicos, isso foi criado como União dos Médicos aqui em Santos, em 67, em 18 de dezembro de 67. E estamos vivos até então, né? Num desafio muito grande, que é um desafio de dar liberdade ao médico. Hoje está muito difícil você dar liberdade ao médico, mas ainda é a premissa da Unimed é essa, dar liberdade ao médico para ele tomar a atitude que o paciente dele precisa. Esse é o objetivo final, né? E a medicina suplementar hoje, como é muito complexa, quando você dá muita liberdade, você às vezes encontra coisas não tão agradáveis, né? Mas a premissa continua a mesma. A premissa é dar liberdade e tentar convencer o médico de que ele deve fazer tudo que o paciente precisa, mas só fazer o que o paciente precisa, né? Esse é o grande desafio nosso. Agora, incutir na cabeça do médico isso. Agora, e do paciente o contrário. Tudo que ele fizer diferente daquilo que ele precisa, ele vai pagar. O doutor Guerra, a Unimed faz 55 anos, a gente recebe o doutor Guerra, mas é num momento interessante, primeiro que é num momento de crise das operadoras de plano de saúde, inclusive uma cooperativa como a Unimed, que tem um perfil diferente. E segundo, que é num momento de transformação, né? Quando as operadoras de plano de saúde, elas hoje têm hospitais próprios, têm clínicas próprias, tem uma mudança aí no perfil do atendimento do usuário do plano de saúde, não é? E eu queria começar por aí, Claudino. A Unimed, além de... Pouca gente sabe que a Unimed Santos foi a primeira e que acabou de servir de parâmetro para todas. A gente sabe que existem elas são cooperativas independentes que montaram uma federação, que é o que dá a cara de Sistema Unimed. Perfeito. A gente viu estarrecido o que aconteceu com a Unimed Paulistana, que era a maior do sistema, que foi muito mal administrada, não foi... e a má administração implica em pouca fiscalização. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: como é que funciona? A Federação das Unimedes, ela é simplesmente uma associação para dar uma cara nacional, ou ela tem mecanismos de fiscalização e ela poderia ter intervido para evitar o fim da Unimed Paulistana, que acabou afetando o sistema de uma forma inequívoca? Realmente a federação hoje, a Unimed do Brasil, que a gente chama de Unimed do Brasil, ela tem um viés hoje muito importante no aspecto político. Porque a medicina suplementar virou uma coisa política. Então, hoje a Unimed do Brasil tem um escritório em Brasília para essas ações. E é muito importante esse relacionamento da Unimed do Brasil com a agência reguladora e a Câmara dos Deputados, que é quem decide as coisas. Então, o viés político da Unimed do Brasil é esse. Essa sua colocação de controle das singulares, do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista de atuação, coube a cada federação. Então, nós aqui do Estado de São Paulo temos a FESP, que ela controla todas essas singulares do ponto de vista econômico-financeiro e faz uma ação de intervenção para não ocorrer o que ocorreu com a Paulistana e faz uma ação de ajuda. Hoje, a época é muito ruim, porque hoje a medicina suplementar, de um modo geral, está em crise, né? Se a gente quiser falar em números aqui, esse primeiro semestre, na medicina suplementar do Brasil inteiro, a despesa, o déficit da medicina suplementar, isso aí está incluído cooperativa, medicina de grupo, todo mundo, 5,5 bi negativo.
O ano passado, o primeiro semestre, deu 600, quase um pouco mais de meio bilhão positivo. Esse ano está 5 bilhões negativo do primeiro semestre. Ou seja, todo mundo está sofrendo por conta da sequela da pandemia, que é uma sequela que gerou, porque tanto a medicina suplementar como as cooperativas, isso é um mutualismo. Eu compro, você, ele, e um usa, e 3 não usa. Com o encerramento da pandemia, o número de utilização subiu muito. Então está usando, e aí esse arranjo desarranjou, né? Muita utilização, a receita não paga a despesa, que é a coisa que a gente chama de sinistralidade, né? Sinistralidade é isso, você tem a receita e tem a despesa por assistência à saúde. Hoje a despesa está maior do que a receita. Aí, Claudinho, deixa eu puxar então uma situação, porque até um tempo atrás a Unimed reinava absoluta aqui na região. A gente não vamos nem falar de Brasil, mas aqui em Santos ela reinava absoluta. Como tinha convênio com todos os hospitais, todo mundo queria ser conveniado da Unimed, e aí começa um processo que é bem anterior à pandemia, de os hospitais começarem a criar os seus próprios planos. E as operadoras, as grandes operadoras de plano de saúde, começaram a se movimentar comprando hospitais, montando hospitais. Aconteceu com a Mil, aconteceu com outras. E aí a gente viu que a Unimed não fez esse movimento. A Unimed ficou como que esperando e montou aquele pronto atendimento, mas não acordou. Aí resolveu entender o que tinha que ter o seu próprio hospital, mas demorou muito para isso. O que levou a Unimed a demorar tanto tempo para tomar a decisão de construir o seu próprio hospital? Então, o que é que a Unimed vende quando ela vende um plano de saúde àquele beneficiário? Ela vende seus médicos todos, hoje a gente tem 1.300 cooperados ativos, né? Um total de 1.750, mas ativos tem 1.300. Nós vendemos essa rede e nós vendemos a rede hospitalar e de clínicas na região. E é por isso que ela tem essa aceitação toda. Isso tem um custo. A medicina suplementar verticalizou totalmente. Isso, se a gente voltar um pouco tempo atrás, em 2006, eu entrei na Unimed como vice do Dr. Raimundo. E essa conversa que você falou agora, Roberto, já existia desde então, de verticalizar para tentar diminuir esse custo. E começamos, na época, a procurar terreno, aí conseguimos comprar aquele terreno, que hoje está o Centro Médico. Fizemos um projeto para a construção de um hospital, que infelizmente, por problema político, dentro do BNDES, em 2010, a coisa não andou, queriam coisas que o Raimundo não concordou, mas o sonho continuou. Em 2006, com o falecimento do Raimundo, eu assumi, e o sonho também continua até hoje, de ter um hospital. Então, não temos capacidade econômica para fazer um hospital, vamos fazer uma perna do futuro hospital. E aí criamos o Centro Médico, que é uma estrutura de 12 mil metros quadrados, que a gente tem todo o suporte que um hospital precisa do ponto de vista de SADT, de exames, de suporte realmente, de pronto atendimento. Então, esse que está lá é o primeiro passo. O sonho continua. Essa pandemia tirou todo o nosso abaixo. Mas realmente a verticalização é um fato. E é uma maneira de quê? De você controlar mais os seus custos. Porque você controla a parte de MATIMED, que é muito caro. Hoje, a nossa despesa maior é a internação hospitalar. E aí você inclui MATIMED, material e medicamento. O PME, nossa média de gasto com o PME, que é órtese, prótese, essas coisas, girava em torno de 3% a 4%. Hoje está em 7%. De custo que a gente tem com o PME. A medicina verticalizada controla isso. Medicamento, você compra uma simples Novalgina por 5 centavos, você vende por R$2. Então, aí é onde está uma sangria importante. E aí a verticalização evita isso.
Agora, doutor Claudino... Então o sonho ainda continua e realmente não deixa dúvida, Roberto, que a verticalização é um fato e uma exigência da medicina suplementar hoje. E aí não entra o fato de ter mais, como você colocou do BNDES, ninguém consegue construir um hospital se não tiver uma linha de crédito desse tipo. Não há possibilidade, aí não entra justamente a força política da confederação para tentar viabilizar isso lá? Existe e ele já executa isso. E hoje o sistema Unimed tem um braço financeiro dentro do sistema Unimed através da Unimed Seguro, que é a Unimed Seguradora. E a Unimed Seguradora tem um item lá que chama-se Investcop. É um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário ele vai criar condições, está criando já, para você construir o seu hospital próprio através de um fundo imobiliário, que é o que se torna mais viável. Estamos na perspectiva, e era o que a gente ia fazer, que essa pandemia quebrou tudo. Agora, esse déficit a que você se refere, 6,5 bilhões no Brasil, no primeiro semestre desse ano, ele é um reflexo de toda a demanda contida durante a pandemia, quando não tinha cirurgia eletiva, não tinha atendimento presencial. Ele é uma coisa só desse primeiro semestre, ele atingiu o segundo semestre, ele pode continuar no ano que vem, porque tem uma questão de inadimplência também, não tem? A inadimplência, graças a Deus, aqui em nós Santos, na nossa região, nós temos uma inadimplência média de 1,5, 1,8. É baixíssima, baixíssima. Tanto que o nosso beneficiário paga a conta. O grande problema que a gente tem, além dessa ocorrência da pandemia, que realmente acumulou muita utilização, nós temos o novo rol da INES. A INES ficou mais aberta para incrementar novas tecnologias e novas medicações. Isso também acontece. E um outro fator que está influenciando muito nessa despesa nova é uma patologia que é antiga, mas que não tinha uma frequência tão grande e não tinha uma exigência de tratamento tão grande, que é o autismo. O autismo hoje é uma conta nova que as operadoras têm e que não tinha. Há 3 anos atrás, quando começou o autismo, aliás, nós aqui de Santos, a Unimed foi uma precursora em ter um serviço de autismo. Então, é isso que eu acho interessante. A Unimed Santos, ela acaba, isso lógico, vai ser exportado para outros planos. Mas é a única que tem sistema próprio. Não está alimentando clínicas, montam um sistema próprio com fono, com físio, com psicólogas, com terapeutas, que funciona lá no centro médico. Inclusive tem uma equipe muito boa. Você acha que isso foi uma antecipação que deu certo? Porque hoje virou um custo enorme. Tem um cara aí que montou uma rede dessas clínicas que está montando para o Brasil inteiro. Ele tem até sociedade com escritório de advocacia que só trabalha para os pais médico. Das crianças. Exatamente. E com médico também. A Unimed saiu na frente e isso refletiu financeiramente, então, Roberto, faz muita diferença, Cláudio? Muita diferença. O Multiterra, realmente, que é o serviço próprio que nós temos, o custo dele, para você ter juízo de valor, gira em torno de R$ 1.000, R$ 1.200 mês por criança. Por criança. Essa criança paga um plano de saúde de R$ 180. A clínica gira em torno de R$ 3 a R$ 3.500 mil por mês por cabeça. O grande problema, Roberto, nós temos vivenciando isso, é a falta de profissional para fazer essa atividade. Então, hoje no Multiterra nosso, nós temos em torno de 450 crianças. Mas temos nas clínicas, inclusive essa que foi citada por você, em torno de 500 crianças, que a gente não tem capacidade de atendimento. E essa é a diferença que tem. Eu sei porque as próprias clínicas reclamam que não tem profissional qualificado. Você tem juízo de valor, Roberto. No nosso Multiterra, nós temos uma média, Paulo, de 20% a 25% de absenteísmo. São crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, crianças que ficam gripadas, amanhecem mal, e não vai. E a gente tem as clínicas, essa citada, 0 de absenteísmo. Criança não falta. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. O controle está errado, né? O controle.
e não aceita auditoria. Porque o esquema inclusive a concorrência desleal com outras clínicas. Então, um empresário tem que se reconhecer, achou um nicho, mas se baseia na falta de fiscalização, na falta de vergonha na cara dos órgãos que deveriam fiscalizar, porque esse cara está montando um império. Daqui a pouco ele vai ter mais clínica do que loja da Riachuelo. A gente tem a judicialização da medicina, né? Porque algum colega prescreve 40 horas semanais para uma criança fazer 40 horas semanais de terapia não é fácil, Roberto, não é fácil. E inclusive, quando houve Mas tem uma ação judicial que obriga. Quando houve a decisão do STJ, foram essas mães dessas crianças, principalmente, que foram a linha de frente do protesto. Isso. Mas o Multiter está na ANS. Sim. O problema é regulamentar a quantidade de sessões, não é isso? Hoje, por conta do Multiter, a gente vivencia bastante essa patologia, e apesar de eu ser ortopedista, está me entendendo um pouco dessa coisa, né? Hoje o autismo é classificado em três categorias de autismo: o leve, o médio e o realmente mais acentuado. E cada um tem uma necessidade terapêutica. O que a gente faz no nosso é isso. Então, tem uma criança lá que é avaliada por uma equipe multidisciplinar, com médico também, mas uma equipe multidisciplinar, que determina, isso aqui é um autismo médio, é leve, então ele precisa de 6 horas semanais. E esse precisa de 15, aquele precisa de 20. E isso é feito. A clínica não aceita isso. A clínica rotula tudo. Lógico, como é que igual. Você vai abrir uma em cada esquina? Né? Então, e o grande desafio que nós temos hoje é profissional. Profissional de terapia ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, que é quem trata dessas crianças. O médico não entra, o médico entra numa avaliação. Então, e esse profissional é muito raro aqui na cidade. E essa clínica, nós da Unimed, eu não sei como é que eles fazem, esse detalhe eu não tenho, mas por exemplo, nós da Unimed, esse pessoal é contratado com CLT. Tem plano de saúde, tem fundo de garantia, tem essas coisas todas que o CLT obriga. O que se fala, eu não tenho certeza, não posso afirmar, que muitas clínicas contratam como pessoa jurídica. Nós da Unimed não fazemos esse modo porque, para ser uma pessoa jurídica sozinho, você tem que prestar serviço para você, para mim, para ele, senão isso envolve como um CLT escondido, não é? Esse é o problema que nós temos. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, é rapidinho. Voltando com Opinião Litoral, nesta sexta-feira nós recebemos como convidado o presidente da Unimed Santos, o médico Claudino Guerra Zenaide. Temos o Roberto Mohamed como comentarista. Doutor Claudino, o senhor falou da judicialização, né, da medicina como um fator que traz algumas surpresas, né, nos custos para os planos de saúde. A gente tem uma decisão judicial dessa semana, e não afeta a Unimed, é do CAPEP Saúde, da Prefeitura de Santos. Uma determinação de uma juíza de Santos dá ao paciente alimentação enteral e home care, o tratamento domiciliar, porque ele tem parestesia. É uma decisão inédita ou a Unimed já convive com isso? Não, inclusive, o paciente é irmão de um dos nossos funcionários daqui da TV Cultura Litoral. Não, nós convivemos com isso. Realmente é um problema que nós temos, esses pacientes que ficam ou tetraplégicos ou têm alguma perda. E aí a parestesia é a perda parcial, né? A parestesia é perda parcial, precisa ver o grau de parestesia que tem. E aí vem a necessidade dele. Às vezes tem doente que precisa de internação domiciliar. Internação com tracostomia, com alimentação parenteral, e custa muito isso aqui. E isso faz parte, apesar do home care não ser estar fora do rol da ANS, né? Hoje os planos de saúde não são obrigados a dar o home care.
O home care para o plano de saúde, para a operadora de saúde, ela funciona como um fator econômico. Então, são pacientes que precisam ficar no hospital. E quando você desova esse paciente do hospital e leva para casa, mesmo mantendo esse atendimento domiciliar, é mais barato do que ficar no hospital. Então, é uma ação econômica, não é uma ação de obrigação, mas faz parte do nosso dia a dia. Uma coisa, e aí tem uma operadora que vai a letra fria da lei que não dá, né? Mesmo tendo esse aspecto, não, às vezes tem esse aspecto também, obriga a ficar no hospital, até a família assumir que quer ficar tomando conta, aí a família assume. Mas nem todo mundo tem condições econômicas de manter um paciente desse, com todo esse cuidado em casa. Então, a Unimed faz parte do nosso dia a dia. Nós temos bastante pessoas internadas em home care. E tem alguns home care que são mais leves. É uma fisioterapia. Isso a gente faz com rotina. Temos bastante paciente. Aliás, Santos está tendo agora, vai ser inaugurado agora em março, se não me engano, o primeiro hospital de cuidados paliativos. Cuidados desse tipo de paciente, que ele não requer um tratamento, ele requer um controle, requer uma dieta, o Noronha, não sei, não é o Da Vinci, eles tiraram uma parte do nome do Da Vinci, Sam Piper, ponto da praia. Você já ouviu falar nisso. Claudino, tem uma questão que também me chama a atenção, porque você citou a questão das próteses e órteses. E serviços como esse multidisciplinar. Então, eu vou te colocar duas questões que talvez, e a pergunta é por que isso não é feito, ou se é feito, por que isso não é uma linha de frente? Porque se você tiver um sistema, como você falou, o cara não tem falta de pessoa, não aceita auditoria. A saída não está, e a gente lembra que a questão das próteses e órteses já foi objeto de vários escândalos, de comissão para médico, de laboratórios que vendem próteses desnecessárias, médicos que determinam isso. Não é a hora de os planos de saúde entenderem que não tem que se preocupar só em contratar médicos, mas terem uma equipe, como é a equipe do Multitea, por exemplo, uma equipe de advogados, contadores, auditores, para atacar essa torneira aberta que atinge os planos. E a segunda questão, quando você falou da questão da mão de obra. E a gente não está falando só da questão do Multitea, mas a gente tem, por exemplo, enfermeiras para home care, ou auxiliar técnicos de enfermagem para home care. O Einstein montou uma unidade de ensino, justamente pela dificuldade de ter profissionais para várias áreas. A Unimed, com o tamanho que ela tem e o alcance, e numa região como a nossa, não é a hora de começar a pensar que às vezes o hospital é importante, mas, por exemplo, ela começar a montar um centro de formação profissional, um centro de treinamento para ter esses profissionais que ela precisa e que acabam reduzindo o custo? Isso tudo, Roberto, isso está dentro, inclusive, do escopo da Unimed do Brasil. Hoje nós temos, pela Unimed do Brasil, a Faculdade Unimed, que é instalada em Belo Horizonte. Está formado lá e tem aulas presenciais para esses profissionais, estão criando esse profissional. E com a pandemia teve muito curso EAD, né, através à distância. Virtual. Virtual. E essa faculdade existe, mas ainda está começando, Roberto. Aqui em Santos, o que a gente está vislumbrando... técnicos, por exemplo, como mapas, o que a gente está vislumbrando é uma parceria com as universidades daqui de Santos. Semana passada tivemos uma conversa com a Santa Cecília, com a Luzira, fizemos com o Mário Dinato, nesse sentido de aproximar esses profissionais nossos, com os nossos serviços. Porque é muito importante você estar ligado à universidade, muito importante, né? Primeiro, porque o estudante é uma peça importante nesse contexto. O estudante do último ano, geralmente, ele é uma coisa que já está praticando e ele tendo acesso a um serviço desse tipo
para ele é muito interessante e para o serviço é muito interessante, porque ele está vislumbrando um futuro profissional lá para frente. Então, isso está começando, Roberto. E espero que isso dê fruto conosco aqui. Não temos ainda na prática. Então, é um processo que está iniciando. Mas é bem lembrado de você. Porque, por exemplo, no caso que a gente falou do Multitec, para quem não sabe, é um sistema multidisciplinar que atende o autista. Tem cursos específicos. Sim. E são cursos de curta duração. Quer dizer, se a Unimed ela mesma preparasse os profissionais para poder utilizar, o que implicaria até num processo de seleção dentro do curso, poderia até fazer o dono da clínica ter que procurar outras paragens para poder abrir riachuelo de autismo. Eu ainda acredito nisso, eu ainda acredito que o mercado vai se adaptar. Né? E a gente já viu, principalmente vocês que lidam dia a dia com isso, o mercado estoura numa coisa, mas depois começa a se acomodar. Guerra, e se acomodar do mercado, você citou custos, né? O custo do atendimento por dia de uma criança autista na Unimed é de R$ 1.200 e na clínica vocês pagam R$ 3.500, é isso? É isso aí. É 3 vezes mais, quase? Porque é praticamente um buffet infantil. Tem a Xuxa, tem show da Xuxa, tem show de super-herói. É um negócio interessante. Tem pet, cachorro. Quer dizer, ratinho. Alguma coisa precisa ser feita em nível de Ministério Público, não é? Mas então, aí é que está. Esse né? número Quando que o todo mundo Dr. acaba Guerra sendo apresenta... conivente, aí a coisa complica. Mas, por exemplo, a gente tem uma outra coisa, porque, por exemplo, eu imagino que quando a Unimed teve a ideia de montar o pronto atendimento, que era lá na Conselheiro Neves, agora está lá na Joaquim Távora. Isso reduziu o custo que a Unimed tinha com o pagamento de consultas de pronto-socorro. Porque as pessoas começaram a ir no próprio pronto atendimento da Unimed. Ou não representou tanta economia assim? Nesse aspecto não. Representou a economia, Roberto, no aspecto da internação. É um resultado subjetivo. Porque todo pronto-socorro ele é deficiente. Porque o RH do pronto-socorro é muito caro, o médico é muito caro. Então ele não dá, por mais que tenha volume de atendimento, não consegue bater a despesa. O que a gente consegue no pronto atendimento é evitar que o paciente interne. É diferente de um hospital que tem um pronto-socorro e ele tem interesse em internar. Né? Então, aí que o custo acabava exatamente. Com isso a gente reduziu. Tanto que a gente fechou o pronto-socorro do São Lucas, fechamos o pronto-socorro da Casa Saúde, justamente por isso, no intuito de diminuir essa volumetria de internação. Hoje a gente tem aberto Santa Casa. Santa Casa é um hospital enorme aqui na cidade e atende uma complexidade muito grande, então é um hospital que a gente depende ainda da Santa Casa por isso, pela alta complexidade que ela atende. E é um hospital que a gente defende também, né? É um hospital da cidade, é um hospital que atende o SUS, então a gente sempre mantém essa parceria muito grande com a Santa Casa. Claudino, a gente tem hoje um aspecto, a Unimed, ela, embora seja Unimed Santos, ela, e até teve algumas Unimeds formadas em outras cidades, mas acabaram não se viabilizando economicamente. A Unimed hoje é regional na Baixada, né? Hoje a gente faz, antes a gente tinha a Unimed do Guarujá, que atuava na ação da cidade de Guarujá e Bertioga, e realmente pela volumetria de clientes que eles tinham, não se autossustentava. Hoje a Unimed Santos incorporou a Unimed Guarujá e hoje a gente está atuando em Bertioga, Guarujá e todo o litoral sul. São Vicente, Praia Grande, Manguá, Itanhem, Piruíbe, Pedro Toledo e Pedro Toledo tem mais Itariri. Então todo esse contexto... 11 cidades, né? É a Unimed Santos que é a operadora dessa região. Porque o sistema Unimed é nesse sistema. Cada singular tem uma região e as outras não podem atuar naquela região. Agora, Guerra, a 2020, 2021, os planos de saúde da Unimed incluídas foram assombrados pela pandemia, com todos os problemas que ela trouxe. A gente pensou que tinha virado essa página e nesse final de ano parece que não virou direito a página. Então, rapaz, a gente está sendo surpreendido, talvez não surpreendido, porque Estados Unidos e Europa já está ocorrendo isso, né? Uma nova subvariante do corona e que venha assombrando. O Brasil, bom, nós não chegamos a zerar doentes internados,
mas quase que zeramos. Hoje nós estamos com 3 doentes positivos internados. Chegaram a ter mais de 400? Chegamos a ter mais de 400. Só no pronto atendimento chegamos a ter 5 doentes entubados, porque não tinha vaga no hospital. E foi a grande sorte nossa ter esse pronto atendimento adequado para isso, né? Porque a gente teve estrutura para aguentar. É tanto que a Unimed de Santos, a gente não deixou nenhum beneficiário nosso sem atendimento. Todos tiveram atendimento, por mais volume, mais dispendioso que fosse, né? Mas hoje o pior é isso, Paulo. O pior é que está voltando essa nova cepa e o pessoal deixou de usar máscara, né? E a vacina também, alguns não foram. Nós estamos sem máscara aqui, né? Nós estamos sem máscara. Uma das notícias de hoje, Mohamed, em relação ao que o Dr. Guerra está falando, é que a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, retomou o uso de máscaras em aulas e laboratórios. Eu estou com a minha aqui, mas não estou usando, está errado. É que aqui a gente tem distância e a gente não fica de frente um para o outro. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, Claudino, é que isso só ratificou o que até na campanha eleitoral foi discutido. Eu acho que o nosso problema, se a gente compara, por exemplo, com sociedades como o Japão, em que quando uma pessoa tem gripe, ela mesma põe a máscara para não contaminar os outros, o brasileiro não tem esse conceito de vida em sociedade, de proteger a si e principalmente proteger aos outros. Sim. Mas a gente nota uma característica de alguns planos novos de saúde que chegaram há pouco tempo, Unimed, Blumed, como é que é o nome daquele que teve a... Prevent Senior. Prevent Senior. Eles investiram maciçamente em medicina preventiva. A Unimed tem algum tipo de trabalho desse tipo na região? Tem. Nós temos, realmente, a referência melhor que a gente tem em operador de plano de saúde é o Prevent Senior. O Prevent Senior realmente tem um trabalho muito bom em prevenção, muito bom. Porque ele foi feito para atender um público que precisa de prevenção. Nós da Unimed Santos criamos o NGC, que é o Núcleo de Governança Clínica. Ele é lotado ali em frente, na costa, em frente a nós no 211, 222, onde tem a Unilese. Nós temos um andar ali que é esse núcleo de governança clínica e a gente separa alguns clientes que precisam de acompanhamento, principalmente dentro cardíaco, diabético, e a gente faz um acompanhamento. Não tão adequado como o Prevent Senior faz, mas é objetivo nosso chegar lá. Nós estamos tentando chegar lá. Isso requer médico específico para isso. Normalmente a Unimed para você entrar na Unimed como médico, você tem que ser especialista em alguma coisa. E esse médico não é especialista, esse médico é um médico generalista, que nunca foi o nosso perfil. Então nós tivemos muita dificuldade de conseguir esse colega, né? Mas estamos conseguindo. Já temos temos 2 colegas nessa categoria para fazer isso, para fazer a prevenção, para acompanhar o paciente, principalmente quando ele sai do hospital. A prevenção não, ele faz o acompanhamento a partir do momento que você compra o plano de saúde. É mais efetivo. Mais um intervalo bem rapidinho, fica com a gente, que a gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, nós recebemos como convidado o presidente da Unimed, um prazer receber aqui o Dr. Claudino Guerra Zenaide. E o Roberto Mohamed comenta, analisa as notícias com você. Tem uma questão médica que não tem muito a ver com a Unimed, até vou perguntar se tem muita reclamação desse tipo na Unimed, mas essa questão da legibilidade da receita do médico. A Câmara de Santos entrou nesse circuito, circuito é questionável, porque não é uma coisa de âmbito de legislação municipal. Agora, a verdade, doutor Claudino, é que tem médico que quando ele dá a receita, só ele e Deus conseguem ler, e depois de 15 minutos só Deus, né? Nem ele consegue mais. É isso? Tem muita reclamação na Unimed? Tem. Isso é um fato, não é um fato. Eu estou dentro desse fato aí. Porque a tua letra é feia também? É rápida. É rápida. O médico escreve muito, né? Porque ele passa o dia escrevendo.
E vai perdendo a caligrafia, né? Raramente você encontra médico que tenha uma letra bonitinha, raramente. Essa lei veio para ficar, de implementar. Para a operadora de plano de saúde, inclusive a Unimed, é muito interessante essa lei. Por quê? Isso vai fazer com que o colega use uma coisa chamada computador. Ou seja, dentro de um sistema. Hoje você está tudo informatizado. A receita também tem que ser. E a receita também vai sair por aí. Isso para a gente é muito interessante. Por quê? O que é que está se fazendo, Roberto, na medicina suplementar, já tem algumas, e a Unimed em particular está fazendo. Uma coisa chamada prontuário eletrônico. Cada paciente tem o seu prontuário eletrônico que o SUS já está fazendo. Né? E isso é muito interessante, porque tudo está no sistema. Você com prontuário eletrônico, eu vou ter acesso, quando você for consultar comigo, a todos, se você permitir, lógico, a todo o teu exame pregresso, a tua vida médica pregresso. Para o médico ajuda bastante. E eu vou inserir a minha consulta dentro desse sistema, que é seu. O paciente é que é dono disso. E o sistema já existe. O sistema já existe. O problema é os médicos aderirem. Aderirem. E com isso vai ser obrigado. Você entendeu? Eu só questionei, Claudino, porque existem duas leis federais que já falam isso. Isso aí. E quando o vereador quer fazer algo e me espanta o prefeito sancionar, quer fazer algo que, na verdade, não é da competência dele e já tem lei federal, é porque quer aparecer, o que é normal, porque o vereador aparece muito e adora aparecer. Mas essa questão também traz uma mais importante. Eu sei que a Unimed tem há anos, porque eu tenho prontuário lá. Uhum. Há anos ela tem esse sistema do prontuário unificado. O que é? Eu ouvi uma vez de um desembargador que ele falava o seguinte, falou, todo mundo acha que os desembargadores mandam nos juízes. Mas quando a gente aqui toma uma decisão de, olha, vamos padronizar o tipo de letra do acórdão, vamos fazer das sentenças para que tudo seja igual, para poder caber no sistema, para fazer um negócio bonitinho, o juiz diz quem manda aqui, quem manda no meu trabalho sou eu. Nenhum desembargador vai dizer como é que eu tenho que fazer sentença, como é que eu tenho que fazer despacho. O ego é um problema. Na Unimed, a Unimed que tem esse sistema que eu me lembre há pelo menos 10 anos do prontuário informatizado, vocês não conseguem fazer isso se tornar obrigatório, Claudino? É muita resistência? Então, são dois aspectos de resistência aí, né? A resistência realmente do colega é uma delas, né? Porque nós temos isso no nosso serviço próprio. Lá, ele é obrigado quando ele está atendendo, lá é obrigado a atender. E no consultório privado do médico, hoje está mais fácil isso, porque hoje todos os médicos têm um sistema de computação que usa, mas ainda não são todos. Alguns resistentes ainda estão na caneta, né? Está na caneta, e esse é um problema. A partir do momento que vira lei, aí a coisa muda. Quer dizer, a lei já existe, como você falou, mas ninguém obedecia, e ainda vai demorar para obedecer. O médico não é diferente do juiz, não. Infelizmente é assim. Agora, a inflação da saúde dos últimos anos tem sido maior que a inflação geral. Muito. A que se deve isso? Uma parte dos tratamentos, o custo é em dólar e o dólar subiu muito, é essa a razão? Não, o dólar é um dos culpados, mas o culpado maior, Paulo, são as novas tecnologias, que encarece muito. Pegar uma tecnologia nova que chegou recente, robô, para a parte de homem, de próstata, né? Cirurgia robótica é uma coisa nova que eu falo 2, 3 anos, mas é uma conta nova, mais cara do que a cirurgia tradicional e que vai ser implantado na ANS. Hoje ainda não está implantado, porque quando ela implanta para o Brasil inteiro. Então, o estado de São Paulo tem, Santa Catarina tem, Rio Grande do Sul tem, Rio tem, mas você começa a migrar para o Nordeste, ninguém tem. E aí o nego vai ser obrigado, o plano de saúde lá, vai ser obrigado a pagar o doente num avião e trazer para São Paulo, pagando todas as contas. Então, esse cálculo também é feito, mas vai chegar. E para nós aqui já é uma realidade, o médico exige
o juiz assina embaixo que tem que dar e a gente dá. Então, novas tecnologias é uma das causas de aumento da VCHM, que é essa variação de custo médico hospitalar, né? E além de medicamento, medicações novas que vão surgindo todo dia e você é obrigado a implantar. Eu saí da Unimed agora, numa discussão de uma medicação lá, e a gente está juntando um grupo de Unimedes para comprar aquele medicamento, e a gente gasta com esse medicamento em torno de R$500 mil mês, e vamos ter uma economia nessa junção de quase R$100 mil, só nós, Unimed Santos, de compra comum, né? Que é uma coisa que... Escala, né? Compra escala. Você aumenta o produto, você consegue um preço mais em conta. Que é uma coisa que o sistema Unimed perde muito, viu? Não faz compras centralizadas. São muito independentes uma da outra. Isso aumenta a custo. Nossa Senhora. Agora, Claudino, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é perfil de plano. Por exemplo, um Prevent Senior, a Blumed, eles focam o cliente pessoa física, que é o contribuinte individual. A Unimed, de uns tempos já, eu acho que isso já é um processo que vem de 15 a 20 anos, porque o Brasil tem uma característica completamente diferente, desde que colocaram na Constituição em 88, que é direito universal do brasileiro à saúde. Nos Estados Unidos, o cara fica desesperado quando ele fica desempregado, porque ele vai perder o plano de saúde. Porque não há lá essa opção de... O plano individual é muito caro e ele é inacessível. Porque se você for fazer as contas, o plano de saúde individual hoje tinha que custar 10 vezes o que ele custa para as pessoas, mas ficaria inviável. A Unimed teve uma mudança de foco, não teve? Foi uma opção política de começar a investir maciçamente na divulgação dos planos coletivos, que são os planos de empresas. Hoje no Brasil, a medicina suplementar só tem plano coletivo. Só quem tem familiar, individual, é o sistema Unimed. Né? Fora isso, você não encontra mais. Não, mas a Prevent, o foco dela é esse. E a Prevent Senior que tem esse foco também, né? Então, são essas duas operadoras hoje que lidam com pessoa física. A pessoa física é um produto para a Unimed de Santos, sempre foi positivo, sempre foi bom. E é uma carteira grande que nós temos. Hoje temos em torno de 35 a 40 mil vidas, pessoa física. Quais são os problemas da pessoa física? É quem determina o reajuste é a agência reguladora. E ela determina no pool total, que ela faz uma conta e chega num valor X. É tanto que 2 anos atrás, um dos problemas que a gente teve em 2020, foi que ela deu um reajuste negativo. Baixou 8,9% dos planos. E isso está refletindo agora, esse plano negativo, porque esse ano ela deu 15%. Mas deu 15% nos aniversários de junho, julho, ou seja, só vou ver 15 total no final do ano, quando chegar julho do ano que vem. Então, essa conta negativa refletiu muito e muita gente parou de vender pessoa física por isso. Qual é o problema da pessoa física? É aberto, qualquer um pode ir lá e comprar. No autismo, nós temos já lá 46 crianças autistas dentro do nosso, que só a criança é do plano. O pai não tem, a mãe não tem, o irmão não tem, só ela tem. Comprou, tá certo. A regra mas e aquela regra da pré-existência? Não é pré-existente. No caso do autismo, não é pré-existente. Não. Não enquadra, a Inés não enquadrou. E é uma briga judicial que está se tendo. Doutor Guerra, mas é a regra do jogo. Atualmente tem muitas terapias alternativas. O Mohamed, por exemplo, que é usuário da Unimed, ele faz acupuntura, não é? Fitoterapia. Quais que é a Unimed? Quais que o... Claudino, você notou a ironia, né? Ele fala isso porque... Está gastando muito ele, né? Não, é que ele fala isso porque é o seguinte, ele é natureba. Então, por isso que ele tem 102 anos e não aparenta. Porque ele come comida macrobiótica, vegetariana, já há muito tempo. E ele só faz isso, ele faz acupuntura, ele só toma homeopatia, ele é um cara esquisito. Como é que é a relação da Unimed nessa questão dos tratamentos chamados alternativos? A medicina alternativa realmente é uma realidade hoje no nosso meio. E nós temos já na Unimed isso, viu, Paulinho? Nós temos acupuntura, colegas que fazem só acupuntura, tem homeopatas,
A gente já tem isso e faz parte do nosso dia a dia. O Mohamed gosta de óleos essenciais óleos também. Essenciais, né? Aromaterapia tem, não? Ainda não, né? Ainda não? Mas nós já temos musicoterapia. Olha aí. Inclusive porque precisa na questão do multiterra. Exatamente. E aí vem uma dificuldade de achar esse tipo de profissional, né, capacitado. Porque Ainda não é só não. encontrar, profissional porcaria tem de monte. Mas ainda não temos tido problema nesse aspecto, não. Ainda é um profissional que a gente tem acessibilidade, né? De musicoterapia, porque a gente tem muita escola. Santos é uma cidade que tem muitos músicos. Tem muito músico. E tem muita escola de piano, os filhos nossos tudo praticaram piano nessa escola, né? Agora, Guerra, foi um prazer muito grande receber você aqui. A Opinião Litoral vai estar sempre aberta para participação. A cidade, a região tem muito orgulho da Unimed. Mais alguma observação importante para a telespectadora, para o telespectador? Não, dizer que realmente a Unimed é uma conquista da nossa cidade e a gente deve preservar. Aliás, somos referência ainda na região e no nosso mapa estratégico é continuar com isso, como sendo referência em plano de saúde da região, é um dos nossos objetivos, né? E agradecer vocês por permitir a gente conversar um pouco sobre saúde e sobre medicina suplementar, que é um tema que me agrada bastante e é o meu dia a dia, né? Então, isso, fico muito feliz quando venho para cá. Obrigado. O Dr. Guerra veio acompanhado do Frederico Remoli. Eu sugeri que os gerentes de marketing, como o Frederico, quando for prejuízo, eles participem também do compartilhamento, porque a cooperativa ela divide lucro e compartilha prejuízo também, mas só o médico, né, Mohamed? Os outros profissionais, não? Não, eu acho que é que eles não são cooperados. Mas está anotado o seu recado, eu vou levar para a discussão. Chegamos ao final da Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo muito a presença aqui do Dr. Claudino Guerra Zenaide, presidente da Unimed Santos, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanha a gente mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 12:45, na hora do almoço, um pouco depois da meia-noite, na segunda-feira mais tarde, por causa do Roda Viva na reapresentação, e um ótimo final de semana para você que você merece.